Casa dele, com os irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, alegramos o nosso coração na tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, ó Deus, é quem nos sustenta, é quem cuida de nós, e é porque o Senhor, ó Deus, é Senhor das nossas vidas que nós estamos aqui essa noite. Nós reconhecemos, ó Deus, que tudo cooperou para o nosso bem, e nós te agradecemos, somos gratos ao Senhor. Rogamos, ó Pai, a tua bênção, o teu cuidado sobre nós, e o perdão do Senhor esteja sobre a nossa vida. Sonda, conhece o nosso coração, e que tudo aquilo, ó Pai, que desagrada ao Senhor, está em desacordo com a tua palavra, o Senhor possa retirar de nós, fortalecendo, ó Deus, tudo aquilo que vem do Senhor sobre nós e tem nos sustentado dia após dia. Obrigado, ó Pai, por estar aqui essa noite com os meus irmãos, minhas irmãs, tão preciosos. Obrigado, ó Deus, porque o amor do Senhor está sobre nós, que o amor transborde através de nós, esteja com os nossos familiares, nos nossos lares, esteja no nosso trabalho, com as pessoas que trabalham conosco, esteja, ó Deus, nessa cidade, que essa cidade te conheça, que essa cidade te pertença, Senhor, que essa cidade se dobre diante de ti e confesse o Senhor Jesus como Senhor de sua vida e Salvador de sua vida, ó Pai. Assim nós oramos. Receba, ó Deus, este culto como oferta do nosso coração a Ti e receba-nos como oferta agradável no Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, antes de nós cantarmos, queria apresentar os irmãos, meus irmãos preciosos lá de Campinas, Dona Silvia, Suzana, Daniel, André, Pedro. É uma alegria vocês estarem aqui com a gente. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino ao Senhor. Esse hino ele fala sobre esse reconhecimento nosso da grandeza de Deus. Vamos lá. Todos conhecem? Vamos lá. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo teu ser. Graças, graças, mil graças
Nesse momento nós vamos orar pensando um pouquinho a respeito do que nós acabamos de cantar. Lembrando que as canções são orações com melodia. E Deus ouve as nossas orações. E nós acabamos de cantar que nós agradecemos ao Senhor, reconhecendo que tudo vem do Senhor, por tudo que Ele nos dá. Reconhecendo que o mais importante daquilo que Deus nos deu foi a salvação. O mais importante. Se a gente não receber mais nada, nós já recebemos tudo o que precisamos. Todas as outras coisas, o pessoal usa um ditado falando assim: basta ter saúde que o resto a gente corre atrás. Em parte é verdade. Agora o que não é verdade é a salvação. Não adianta ter saúde, não adianta ter dinheiro, não adianta ter vontade, se não for por Cristo Jesus. Nada. Então, nós reconhecemos que o mais precioso que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. Próximo. Nós dissemos a Deus, pode ir para as estrofes. Nós reconhecemos a graça do trabalho. E muitas vezes o trabalho é difícil. Mas nós agradecemos porque a graça de Deus está no nosso trabalho. E o interessante é que quando o Senhor ele trata o coração de Adão e Eva, ele diz assim: do suor do rosto comerás. Ele está dizendo que vai ter suor, mas ele está garantindo que vai ter a vida. Ele está dizendo que ele vai prover, que ele vai conceder a graça de que o nosso trabalho promova algo bom para nós, o alimento para nós. Não só a exaustão, não só o suor. Então nós reconhecemos sobre o trabalho, nós damos graças a Deus sobre o trabalho. Vamos lá no trabalho. E também pelo lar. E olha essa frase, gente. Essa frase, ela tem 90% de Deus, mas ela tem 10% de nós. Ela diz assim, que nós damos graças a Deus pela bênção do lar, do meu lar. Então reconhecer que o meu lar é uma bênção. Agora, dizer que o meu lar ele traz alegria para mim, 90% disso Deus pode fazer, Deus quer fazer, e Ele faz, mas às vezes a gente vive nos 10% que nos cabe, e às vezes a gente erra o tempero, e aí o lar não fica tão alegre como deveria ser. Então, quando nós reconhecemos com gratidão o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, do jeito que é, a gente crê que Deus pode transformar aquilo em algo melhor ainda, porque nunca estará suficiente a nossa vida com o Senhor. Nós não alcançaremos a plenitude dessa vida aqui, então sempre tenho que melhorar, sempre tenho que melhorar no casa. Começa pela gratidão no coração, e aí nós acabamos de orar cantando também que nós agradecemos a correção de Deus. Mas se a gente entender que a correção de Deus sobre nós ela vem de um Pai que nos ama, a gente consegue agradecer. Se a gente entender que esse Deus que está no seu alto sublime trono, que é poderoso, que é justo, Ele nos ama e nos ama como Pai, a gente agradece a correção. A gente agradece muito. E o interessante é que nós só somos capazes de agradecer a correção quando a gente ganha certa experiência com o tempo. Dificilmente nós vamos ver os nossos filhos pequenos chegando para a gente falando assim: pai, mãe, obrigado porque o Senhor me deu uma sapecada ontem. Mas como é gostoso a gente ver filhos e filhas já maduros chegar na frente e falar assim: pai, mãe, muito obrigado porque vocês me sapecaram quando criança. Então é essa confiança de que o pai está fazendo o que é certo.
Tem um ditado que diz que desperdiçados são as correadas que pegaram no chão. Exatamente. Eu me lembro, do Juninho, quando ele foi lá na frente da igreja agradecer o seu Lorival. E ele deu um abraço, um diácono da igreja lá de Campinas, o pai dele era vivo ainda, e foi, acho que, aniversário do seu Lorival, E aí ele foi lá na frente da igreja, chorando, e chamou o pai, deu um abraço muito grande, agradeceu o pai, porque o pai apertou ele quando novo, e ele reconhecia que era por isso que hoje, naquela ocasião, ele estava na igreja, a esposa na igreja, as filhas. Então, assim, a correção paterna quando eu falho. E essa é a parte difícil, a gente entender que a gente só é corrigido porque falhou. Não é porque Deus gosta de corrigir a gente de graça. Se Ele está corrigindo é porque a gente falhou. E se Ele está corrigindo é porque Ele ama e não quer nos deixar na falha. Quando a gente canta falando que nós damos graças a Deus por isso, significa que nós estamos amadurecendo espiritualmente. E aí diz, foca só um pouquinho. Aí ele continua e diz, provando o teu amor pelo meu ser. A Bíblia diz, o Pai corrige para quem ama. E aí pode. A gente agradece o pão de cada dia. Percebe quantas coisas vêm antes do estômago? Mas tem um ditado que fala que a alegria vem das tripas. A pessoa fica mal-humorada quando está com fome. Mas olha quanta coisa antes de encher a barriga. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura. E aí interessante é que a gente só vai agradecer de todo o coração pelo pão e pela água quando a gente sente falta. A gente só vai valorizar quando a gente sente falta. Porque ele está falando aquilo que é bíblico. Davi ele chega e diz assim: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigado o pão. Não é o macarrão, não é o churrasco, não é o pão. Por quê? Porque a gente começa a dar valor naquilo que é essencial para nós: pão e água. A sede dura, o sol que aquece e a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Ou seja, a gente vê fartura na terra para a alegria do outro que estava com frio e agora aquecido. Olha o que a gratidão vai fazer no nosso coração. E é que a gente acabou de cantar, a gente acabou de orar cantando esse cântico. A gente agradece o pai, a família, a gente agradece os amigos e os inimigos também. Qual o papel dos inimigos na nossa vida? Estorvar, atrapalhar. É fazer a gente dobrar o joelho mais vezes, é fazer a gente perdoar mais vezes, é fazer a gente ir na presença de Deus chorar e chorar e chorar porque ele me irritou. Hoje eu vi um videozinho, mas foi muito legal. Um menino de uns 10 anos e uma menina de uns 7. Aí o menino estava falando para a mãe dele assim: mãe, ele fica me provocando na hora do recreio e ele sabe que eu não posso bater nele porque eu quero ser pastor. Aí a menina falou assim: eu vou arrebentar a cara dele. Aí a mãe filmando falou assim: mas por quê? Porque eu sou ovelha, eu não sou pastor. E mexeu com o meu irmão, mexeu comigo. Achei muito bonitinho. Então você vê aí as riras, tudo, e a mãe falou: não pode. Mas os inimigos servem para até aflorar esse amor entre irmãos, né? Faz a gente poder olhar para o outro e sair da nossa zona de conforto. Não é fácil. E o maior exemplo que a gente precisa guardar no coração é Jesus na cruz, que olhou para os seus inimigos diretos. Não eram pessoas que estavam falando mal dele pelas costas, fazendo intriga pelos cantos. Eram aquelas pessoas que o levaram até aquele momento da cruz, estavam olhando nos olhos dele, debochando e falando: você é Deus, desce daí. E ele olha para eles e ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Inimigos, Jesus perdoa.
o interessante é olhar para trás dessa oração de Jesus e lembrar tudo que eles fizeram. Crucificam, instigaram, impediram ele de ser liberto, fez com que ele tomasse aquelas chibatadas todas, a coroa de espinho, fez tudo aquilo. E naquele momento tudo foi apagado deles. Quando Jesus falou: Pai, perdoa, não sobrou nada para trás. Vocês já pensaram nisso? Eles vão ser acusados no tribunal de Deus por outras coisas, não por essas. Já imaginaram isso? Esse cântico, essa oração, quando a gente canta: eu dou graças ou te agradeço, ó Pai, pelos inimigos, é com esse sentimento que a gente precisa buscar. Esse é o alvo que a gente precisa pedir a Deus, que a gente tenha esse coração. E aí, eu acho que é a última, é a última. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não tenho. A gente sabe que a vitória ela acontece quando a gente tem as provas. Agora, quando ele diz outras que eu não mereço, ele está fazendo menção ao que a Bíblia diz sobre essa abundância de Deus, sobre ele dar mais do que pedimos ou pensamos, mais do que aquilo que nós merecemos. A cereja do bolo, a gente pede o bolo, ele dá o bolo e ainda dá a cereja junto. E a gente precisa agradecer. Então, nesse momento, nós vamos ter um tempo para agradecer ao Senhor. Peça para Ele sondar o seu coração e trazer à tona motivos de gratidão. Aí depois de um tempo o Leris vai estar orando por nós.
lugares, a gente pega aqui da frente, vem aqui, Rubinho. Isso, vem pro lado de cá. Nós vamos estar orando uns pelos outros, mesmo silenciosamente, então você vai estar orando pela pessoa da sua direita, ok? Eu oro pelo Pedro e assim a gente vai até chegar aqui. Nós vamos ter um tempinho de oração. Depois eu pedir ao Walter que faça essa oração, mas não larga aí não. Vamos lá. Nosso Deus, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a forma que o Senhor tem agido. Agradecer porque o Senhor está com as tuas mãos, ó Pai, estendido sobre cada um de nós. Deus. O Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Deus Santo, Deus querido, nós queremos, Senhor, agradecer por cada irmão, Pai, que na tua casa nesta noite, Deus. Que o Senhor, ó Pai, nesta noite esteja suprindo cada necessidade, Deus. Que o Senhor esteja agindo, ó Pai, em cima da necessidade de cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, em nome de Jesus, nos encorajando, ó Pai, a cada dia mais a viver, não a nossa vontade, ó Pai, mas sendo o Senhor, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa nos dispor a cada dia, ó Pai, e que as dificuldades do nosso dia a dia não venham de forma nenhuma nos atrapalhar de servir, ó Deus. E pelo contrário, Deus, que o Senhor venha nos animar cada dia mais a fazer, ó Pai, a tua vontade, Deus. Deus Santo, Deus querido, desperta, ó Pai, aqueles que não, por qualquer motivo, Deus, se privaram de estar na tua casa nesta noite, Deus. Se privaram, ó Deus, de ter esse momento de comunhão com o Senhor, ó Deus, comunhão com os irmãos, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Pai, incomodando os corações, ó Pai, comover o teu Santo Espírito, ó Deus. Aqueles, ó Pai, que foram impedidos, ó Deus, de alguma maneira de estar aqui, o desejo era, ó Pai, estar aqui. Que o Senhor, ó Pai, possa comover o teu Santo Espírito, tocando cada um, ó Deus, e fazendo, ó Pai, que na próxima oportunidade possa estar, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, com ações de graça, com louvores, ó Deus, cumprindo, ó Pai, sendo, ó Pai, a tua igreja, sendo o corpo do Senhor, ó Pai, sendo extensão do corpo de Cristo, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor, ó Pai, venha nos incomodar a cada dia mais, ó Pai, a fazermos, ó Pai, a tua vontade, a sermos a igreja do Senhor, ó Pai, a sermos essa extensão do corpo de Cristo. Deus Santo, Deus querido, no mais, ó Pai, que o Senhor continue nesta noite a falar aos nossos corações, ó Deus, e que cada um saia daqui, ó Pai, não como entrou, mas sim transformado, ó Deus, se alimentados, ó Pai, pela tua santa palavra, Deus. Esta, ó Pai, é a nossa oração, ó Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E para quem não conhece ainda, os nossos irmãos preciosos de Campinas, a Dona Zilá, o Daniel, a Suzana, o Pedro, o André, e é uma alegria muito grande, são irmãos nossos que servem ao Senhor lá em Campinas, amamos muito essa família preciosa. Eu vou pedir, Dona Zilá, orar por essa igreja. A senhora pode orar? Vamos dar as mãos. A Dona Zilá vai fazer essa oração então. Querido Deus Pai, obrigado por este momento que nós estamos aqui na tua casa, junto com os nossos irmãos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e ainda fará aqui neste lugar. Obrigado pelas pessoas que se propõem a fazer o teu trabalho. Nós sabemos, ó Deus, que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós sentimos aqui, Senhor, o teu agir, o teu falar de cada coração e cada membro aqui, Senhor, obedecendo a tua palavra. Amém. Nós sabemos que o Senhor tem falado muito aqui neste lugar, e neste lugar tem sido
pregado a tua palavra. Louvado. Nós te imploramos, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo cada passo, cada decisão, tudo que eles têm que fazer, ó Pai, seja conforme o teu querer e o teu realizar. Muitas vezes nós planejamos algumas coisas, mas o seu querer é diferente daquilo que nós planejamos. Amém. Portanto, Senhor, abre os olhos, os nossos olhos, o nosso coração para entender a tua palavra, para entender o teu recado e não perdermos tempo em coisas vãs, mas fazermos aquilo que o Senhor manda. Amém. E o teu mandato é ir pregar o Evangelho todo dia, Amém. não importa as circunstâncias. E nós sentimos aqui neste lugar, Senhor, o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado com o teu povo. Sentimos, Senhor, o quanto o Senhor tem feito aqui. Sentimos, ó Deus, o quanto a cidade tem conhecido este lugar. Sabemos que o Senhor tem agido aqui dia após dia. Amém. Por isso nós já te agradecemos, nós glorificamos o teu nome, entregamos todo, Senhor, no teu altar. Faz a tua obra, Senhor. Aquilo que o Senhor mesmo começou, o Senhor vai terminar. Em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória. Abençoe todas as famílias, fortaleça os jovens, adolescentes, as famílias que têm algum problema, alguma dificuldade, o Senhor vai estar visitando neste momento. Amém. Curando, Senhor, as famílias, curando também a vida espiritual de cada um deles, Senhor. Que nada nos impediu de trabalhar com o Senhor aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela vida da André, pela vida da Edneia, Pai, que ter se dedicado tanto neste trabalho. E nós já glorificamos o teu nome e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e a tua glória. Amém. 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 Vamos sentar. As crianças vão descer. Vou chamar as crianças à frente. Vamos estar orando pelas nossas crianças, por nós. Ontem foi dia dos diáconos. Vou agradecer pelos nossos diáconos, né? Tem o Walter, tem o Marcinho, tem o Yuri, tem o Dani, né? Que Deus abençoe. Vamos orar. Soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por nos trazer aqui mais uma vez, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe essas crianças, ó Pai, e abençoa também, ó Deus, as professoras, ó Pai, que vai trazer a tua palavra ao coraçãozinho dessas crianças, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento delas, ó Deus, que seus coraçõezinhos possam ser terra fértil para receber essa palavra. E que o Senhor instrua, ó Deus, as professoras, ó Pai, para que seja o Senhor a falar e não elas, ó Pai, em nome de Jesus. Também, ó Deus, que o Senhor possa abençoar os diáconos, ó Deus, que nós estamos. O Senhor abençoe a cada um dos diáconos da nossa igreja, Senhor, que eles possam também adquirir cada vez mais sabedoria e desempenhar corretamente com a tua instrução os seus papéis. Por isso, ó Deus, abençoa o Senhor, que vai nos trazer a palavra e que possamos sair daqui edificados na tua palavra. É no nome de Jesus, glória e agradeço muito sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Os irmãos que estão com o livro, nós estamos na página 77. Nós meditamos a semana passada no texto de Romanos. E hoje nós daremos sequência. Estamos estudando e falando sobre oração. O grande desafio de nós orarmos a palavra, conforme a vontade de Deus, nos propósitos de Deus. E aqui o livro vai dizer assim: tudo que é protegido pela promessa do Evangelho, página 77, o penúltimo parágrafo, é definido pelos princípios do Evangelho. Preste bem atenção: tudo o que é protegido pela promessa do Evangelho. Então o Evangelho tem promessas. Tudo que é protegido pela promessa do Evangelho, ele é definido pelos princípios do Evangelho e ele é representado pelo tesouro do Evangelho e ele deve ser encontrado na oração. Ou seja, o Evangelho ele precisa direcionar a nossa oração também. Vamos para a página 78.
E aí na página 78 ele vai dizer o seguinte, que nós temos que ter esse momento de privacidade com o Senhor na oração, um momento de intimidade, um momento em que somos só nós e Deus. Ele até coloca aqui a questão do quarto da oração. Quantos aqui assistiram o filme Quarto de Guerra? Aí quem não assistiu, eu convido a assistir. Ele está liberado no streaming. Assista, vale a pena assistir o filme Quarto de Guerra. Tem tanto filme que eu queria que, se a gente for marcar, a gente vai ter filme aqui na igreja a semana inteira. Mas esse eu convido vocês a assistir em casa, Quarto de Guerra. Ele fala sobre oração, o propósito da oração. Então assista, depois a gente conversa sobre esse filme. Ele continua dizendo aqui, e ele diz assim no primeiro parágrafo da página 78: todas as eras, aqueles que realizaram a divina vontade na terra foram homens de oração. Perceba que essa frase diz que a pessoa vivia aqui na terra, mas a cabeça dela estava no céu, estava na eternidade. Então o fruto dela viver aqui na terra era fruto que vinha direto do alto, vinha de Deus, e era concedido através da oração. Então eu quero convidá-los a olharmos Mateus 24, versículo 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. Então diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aqui o autor do livro, quando ele está falando sobre orar, e a oração nos leva a esse momento da volta de Jesus, o que nós podemos entender com isso? O interessante, gente, que o cristão, ele não vai ser pego de surpresa. Embora nós não saibamos o dia e a hora, nós sabemos que vai acontecer. O que a Bíblia trata no nosso coração é prepararmos para esse dia. Vocês já pararam para pensar que tudo que nós vivemos, tudo que nós anunciamos, se resume ao dia da volta de Jesus? A maneira como eu vivo reflete o dia da volta de Jesus. Aquilo que eu anuncio, anuncia o dia da volta de Jesus. Então é possível a gente ainda imaginar que nós vamos ser pegos de surpresa? Quando acontecer, e olha o que o texto está dizendo, as coisas serão muito visíveis, muito claras. Quando acontecer, qual vai ser a sensação do seu coração, do meu coração? Vai ser sensação de alegria? Vai ser sensação de medo? Vai ser sensação de deslumbre, o Senhor chegou? Ou vai ser, e o Senhor chegou? Qual vai ser a sensação do nosso coração? Porque essa sensação vai denunciar a maneira como nós estamos vivendo. Porque o que o Lelis colocou é simplesmente estar preparado para o dia do Senhor, que pode ser agora, enquanto nós estamos aqui reunidos. Gente, vocês já pararam para pensar que se o Senhor chegar agora, não dará tempo de buscar ninguém? Eu não vou ter tempo de buscar Edneia, não vou ter tempo de mandar um WhatsApp falando assim: amor, Jesus chegou.
de avisar a Júlia. Então nós temos que estar preparados, porque quando o Senhor chegar, o que vai acontecer? Ele vai chegar para nos buscar. Olha o que o texto diz. O texto diz que Ele vai chegar e viver aqui conosco por um tempo. O texto diz que Ele vai chegar e Ele vai andar pelos lugares falando, viu, vem comigo, vem, vai, por favor, vamos lá. O texto diz que Ele vai pegar um ônibus, parar nas portas e... Ou o texto diz que nós subiremos e seremos ajuntados com Ele nas alturas. Não é isso que o texto está dizendo? Olha lá, Ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. É assim que o Senhor vai voltar. Volta, por favor, não tem nada. Aparecerá no céu o que, gente? Agora, vocês acham que o texto está dizendo sobre um sinal que a gente nunca ouviu falar? Porque se for um sinal que nós nunca ouvimos falar, não é um sinal. Porque o sinal é para nos lembrar, é para apontar algo que já foi previamente comunicado. Concorda? Sim. Então a gente não vai ser pego de surpresa. A gente tem que estar preparado. Só que tem uma questão: nós não seremos pegos de surpresa, e nem os outros. Enquanto uns vão se alegrar, outros vão lamentar. Exatamente. Meio a meio, Leves. A parábola das 10 virgens é meio a meio. 5 entrou, 5 não entrou. As 10 tinham lâmpada, as 10 tinham azeite, mas só 5 estava preparado. Muitos, né? Porque essas palavras de Jesus são duras, é para a igreja. Exatamente. E muitos pensam que é para o mundo lá fora. Para o mundo lá fora. É para a gente. Vivendo assim. Não tem como desviar dessa palavra. Assim, enganando a si próprio. Não tem. Agora, é uma demonstração do amor de Deus por nós. Ele está nos. Como nós cantamos, lembra? No primeiro hino? Eu dou graças pelo Pai que me corrige. Ele está nos exortando. Porque Ele ama. Então Ele está nos exortando. E Ele virá, gente, olha ali, olha o que diz o texto: todos os povos da terra se lamentarão e verão. Então não é assim, só os que são de Cristo que o verão. Todo olho verá. Isso é uma palavra da Bíblia. Todo olho verá. Toda língua o confessará como Senhor. O que crê e o que não crê, como Senhor, porque Ele é Senhor, é inevitável. Agora, como Salvador, só aqueles que olharão para esse momento e se alegrarão. E a oração nos leva a viver essas coisas, porque quando nós oramos, nós conhecemos mais de Deus, porque nós conhecemos mais de nós mesmos. Quando a gente fica em silêncio, a gente começa a ouvir o nosso próprio pensamento. A gente se vê obrigado a se conhecer mais. A gente se vê obrigado a ficar de frente com o espelho e reparar em todos os detalhes do nosso rosto. Quando a gente passa, olha no espelho e sai, a gente olha muito superficialmente. Mas quando a gente para e começa realmente a observar os detalhes, a gente começa a perceber que não é tão como nós imaginamos. Então, quando a gente para no nosso momento de intimidade com Deus, no nosso quarto, que a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta, orará em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então quer dizer que esse momento tem uma recompensa, que ela vem exclusivamente de Deus.
E ela só vai vir através da oração, desse momento de intimidade. Então, quem não ora não experimenta disso. É isso que o texto está tratando e o que o autor do livro, os autores estão tentando falar conosco. É a friagem. Mas é isso que está tentando, gente. Então, orar é a ferramenta mais poderosa que nós temos e a mais acessível que nós temos. A oração não requer tempo, a oração não requer lugar, a oração não requer posição. Nós não somos obrigados a orar de joelhos, orar em pé, orar sentado. Nós não somos. Nós oramos de joelhos para que a gente tenha consciência. Isso é para nós, não é para Deus. Deus não vai olhar diferente para quem ora de joelho, para quem ora em pé, para quem ora sentado e para quem ora deitado. O que vai fazer a diferença é o nosso coração, porque Ele sonda e conhece o nosso coração. Não precisa ser 3 vezes ao dia, não precisa ser manhã, tarde ou noite, não precisa ser por 1 hora, como Jesus orou lá no Getsemane, na primeira vez que Ele vai encontrar os seus discípulos, para não pudeste vigiar comigo nem por 1 hora, e Jesus volta e ora mais e mais e mais, mas não precisa. Ele não diz que tem que orar todo esse tempo. Ele diz: vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo assim: olha, a sua vida tem que santificar o nome de Deus, tem que honrar o nome que é santo. Você é filho de Deus e você é irmão de muitos, porque Ele não é pai meu, Ele é pai nosso. Então tem irmãos e irmãs que eu preciso fazer parte da vida deles, e eles fazem parte da minha vida, e assim Ele vai seguindo. Mas em momento algum Ele diz que tem que entrar numa caverna, que tem que isso, que tem que aquilo. Agora, por que Ele diz do quarto? Por que Ele diz sobre fechar a porta? Porque nós nos distraímos facilmente, nós corremos um risco, e Ele vai falar desse risco. E como diz o Leles, esse alerta é para a igreja, porque quando Ele fala sobre o publicano e o pecador, Ele diz que um batia no peito em pé e o outro não tinha coragem nem de levantar os olhos. E esse que estava em pé somos nós, a igreja. Eram os fariseus. E lembrando, quem eram os fariseus? A gente já aprendeu isso de manhã. Os fariseus, que a gente tanto detona eles, porque eles se tornaram assim. Eles foram levantados na história da Bíblia, na história do povo, eles foram levantados para defender a doutrina, a sã doutrina de Deus no Antigo Testamento. Esse grupo de fariseus eram homens que eles deveriam zelar pela doutrina sadia do povo, e eles se tornaram religiosos. Então olha o risco de tentar defender a Deus e se tornar hipócrita. Porque o nosso papel não é ser advogado de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus é o nosso advogado. Ela diz que Jesus está advogando a nosso favor junto ao Pai. Nós não precisamos defender Deus, a gente precisa anunciar, contar, falar sobre esse amor de Deus. A gente não precisa defender, Ele não precisa de defesa. Porque quando a gente quer defender Deus, a gente diminuiu Ele. Apocalipse 1:7, sabe, por favor. Olha o que diz Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. E aí termina ainda com amém, gente. O que é o amém? Assim seja. Olha o que está dizendo. Até quantos o Transpassaram. Então quer dizer que até aqueles que já foram verão a glória do Senhor voltando.
Porque lembra que o texto diz que os que estão mortos ressuscitarão primeiro? Ou seja, 100% da humanidade vai ver Jesus glorificado naquele dia. Sabe o que significa 100% da humanidade? Significa que é 100% desde Adão até o último homem que tiver na terra. Os que morreram, os que estão morreram, os que morrerão e os que estarão vivos. Todo mundo vai ver Jesus em glória voltando e selando essa história da redenção na volta dele na eternidade com ele. Mateus 7, 21 a 23, sabe? Agora, nós estamos falando sobre o olho que vai ver. Agora nós vamos falar sobre o ouvido que vai ouvir. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Gente, perceba que a fala de Jesus aqui, ela está numa transição. E essa transição é proposital. Ele está falando como homem a homens. Ele está fazendo essa ponte direta da nossa humanidade com a humanidade de Cristo, mas com a divindade de Cristo, porque ele diz: eu e o Pai somos um. Então ele está dizendo que fazer a vontade do Pai é viver a vontade do Pai pela vida do Filho. Ou seja, fazer a vontade do Pai é igual a fazer a vontade do Filho. Mas para fazer a vontade do Pai, precisa ser por meio do Filho, senão a gente não consegue. Ficou confuso? Ficou claro? A Bíblia diz assim: sem Cristo nada podeis fazer. Não dá para ser bonzinho, não dá para viver a lei. Lembra do jovem rico que chega para Jesus e fala: bom mestre? Aí Jesus já corta falando assim: por que você está me chamando de bom? Bom só tem um. Quem que ele disse que é bom? Deus. Deus. Ou seja, é a Trindade. Quando ele fala Deus, ele está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz: bom é um, só Deus. O que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala assim: conhece os mandamentos? Conheço, guardo todos, desde a minha infância. Aí Jesus já diz assim: você já quebrou o primeiro, meu filho. Como que você guarda todos se no primeiro você já quebrou? É como se fosse um cabo que se rompe. Se você não guardou o primeiro, você não chega no segundo, porque rompeu o cabo. E o jovem, ele ainda acha que é possível. E Jesus fala: ok, você quer? Você quer herdar o reino dos céus? Vem comigo. Mas para você vir comigo, você tem que deixar a bagagem para trás. O que a Bíblia fala do dia do Senhor? Ela fala assim: estarão dois no campo, um será levado, outro deixado. E o texto vai continuando a dizer, ele fala assim: não volte para sua casa, não volte para pegar coisas. É igual a mulher de Ló: não olhe para trás. Olha que interessante, ela virou uma estátua de Sal. Se o sal se tornar a ser insípido, para que ele serve? Como lhe restaurar o sabor? Essa mulher ficou para trás porque ela perdeu o sabor. Ela virou uma estátua de sal e só. Um montoado de sal. Só. O que a gente faz com um montoado de sal? Então percebe como a Bíblia ela se relaciona, como Deus, esse sinal vai ficando claro da volta dele. E aí o autor 22 e depois 23.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? O segredo de tudo que aconteceu, porque olha o que eles estão falando. Eles profetizaram. O que é profetizar? No Novo Testamento. O que é profetizar no Novo Testamento? Lembra que no Novo Testamento não tem profetas iguais ao do Antigo, mas tem profetas. Anunciar aquilo que o Senhor mandou anunciar. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, eles fizeram. Eles profetizaram. Eles expeliram demônios. Eles expeliram demônios. Eles fizeram milagres, gente. Eles curaram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eles expeliram demônios. Em nome de Jesus eles pregaram. Mas nada disso significa que eles são de Jesus. Já pensou nisso? Esses não são os sinais. A gente precisa reconhecer os sinais. E tem muita gente pregando em muitas igrejas que esses são os sinais. E não são. Tem muitas igrejas lotadas desses sinais, pessoas atrás desses sinais, e não são sinais da presença de Deus, gente. Eles só testificam aquilo que a Bíblia diz, que Jesus ele tem um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus, o texto diz, as coisas vão acontecer. Aqui é a prova disso. É por causa do nome de Jesus que os demônios saem, não é por causa da pessoa ser de Jesus. É pelo nome de Jesus que a cura acontece, não é porque a pessoa é de Jesus. É pelo nome de Jesus que a palavra do Senhor chega aos corações, não é porque a pessoa é de Jesus. Aliás, a nossa palavra, ela só alcança o ouvido. Para ela chegar no coração, o Senhor tem que agir. A gente consegue convencer, até se for um bom orador, a gente consegue convencer o intelecto, mas converter o coração é só o Senhor, é só o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então percebe, gente, que nesse dia as coisas vão ser reveladas. Nesse dia muitas pessoas que a gente acha que é, não serão, mas também muitas pessoas que a gente acha que não são, serão. E nós estaremos em qual time? Ou no meio a meio, nós estaremos dentro da festa ou do lado de fora do portão? Já parou para pensar? O Senhor disse que pelo fruto conhece a árvore. Que árvore que nós somos? Nós somos como aquela figueira que estava bonita, folhagem bonita, sombra gostosa, aparência bonita que atraiu as pessoas até ela, mas que não tinha fruto. Então lhe direi, olha o que diz a palavra, explicitamente. Gente, olha o que diz ali, nunca. Quem que está falando? Jesus, ele está sujeito ao tempo? Não. Ele está acima do tempo. Ele vive no tempo, mas ele está acima do tempo. E quando ele diz nunca, não é o nosso nunca, é o nunca dele. Eu nunca te conheci. É como se Jesus estivesse dizendo: você nunca esteve na minha presença, você nunca falou comigo, você nunca me procurou, você nunca parou, você nunca andou comigo. Gente, ele está falando, como diz o Lex, para quem está aqui dentro, que acha que está,
Por isso que a palavra diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Não significa que está em pé, ele só pensa que está em pé, mas pode estar caído. Então Jesus vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais. Praticais está no passado, no presente ou no futuro? Presente. Então quer dizer que a pessoa é capaz de chegar na presença do Senhor de forma mentirosa. Eu sou do Senhor vivendo completamente errado. Porque lembra no começo que ele diz assim: aquele que é meu vive a vontade do meu Pai. Não é a sua própria vontade, mas a pessoa é capaz de chegar na presença do Senhor e viver a sua vontade. Sabe aonde a gente vai aprender e reconhecer essas coisas na nossa vida enquanto é tempo? Na oração. Quando a gente dobra o joelho e começa a pôr a nossa vontade. É natural, gente. E é por isso que o Senhor nos chama para esse momento. E se a nossa dificuldade é fazer perto de alguém, Ele fala assim: entra no seu quarto, faça isso em secreto, e eu, no caso o Pai, vou te ver em secreto, vou te recompensar, vai ficar só entre nós. Então, gente, nesse momento da oração, veja bem, a gente entra em oração, a gente faz o quê? A gente começa o quê? A gente começa colocando sempre a nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade. Mas se a gente dedicar tempo à oração, a gente vai perceber que num determinado momento da oração a chave muda. Porque a gente começa a falar tanto que a gente cansa. E aí a gente começa a ouvir. A gente começa a ouvir a nossa própria voz. Gente, a gente começa a perceber, a gente mesmo começa a se examinar. E começa a falar assim: nossa, eu pedi isso, mas está errado, está contrário à palavra, eu não devia pedir isso. A gente começa a se ouvir, depois a gente começa a ouvir Deus. Ô Walter, encosta a porta de vidro, por favor. A gente começa a ouvir Deus, mas precisa de tempo, precisa de dedicação. E tudo isso pode acontecer na nossa casa, no nosso cantinho, na hora que nós podemos, só nós e Deus. Não precisa ser na igreja, não precisa ser junto com todo mundo, não precisa ser num horário impróprio para a gente conseguir, não precisa deixar de trabalhar. Não, amanhã eu não vou trabalhar não, porque eu vou passar o dia inteiro orando. Não precisa nada disso. Não precisa ser por 1 hora, por 2 horas. A única coisa que a Bíblia diz é: precisa ser. Precisa ter esse momento. Por isso que Jesus, ele diz: e quando orardes? Ele não diz se orardes. Ele diz: vós orareis assim, porque ele entende que está orando. Então oração, gente, não é uma opção. Oração, ele é tão essencial quanto o ar que nós respiramos. A gente não respira por opção. Ah, hoje eu quero respirar, amanhã eu não vou querer respirar não. A gente precisa orar. É isso que o texto está dizendo. E a oração, gente, ela traz cura, porque ele cita aqui alguns casos, eu vou só mencionar. Ele fala, por exemplo, assim, Gênesis 27. E depois ele fala sobre Jó 42:8. Ele está falando o quê? Ele está falando sobre a intercessão do servo de Deus em favor dos seus inimigos. Ela é importante para orar. É importante a gente interceder pelos inimigos. Em Jó, por exemplo, os amigos tecem uma lista contra Jó. Você está em pecado. Vê bem, você deve estar roubando alguém, você deve ter feito isso, você deve ter aquilo. E aí o Senhor fala assim: ele não fez nada, quem está fazendo são vocês, e eu vou contra vocês se ele não orar por vocês. Mas se ele orar por vocês, vocês serão perdoados. Pensa, gente.
Aí no final da página 78, ele diz assim: muitos daqueles que ocupam posições proeminentes na vida da igreja não são homens de oração. Cargos, gente. Aí eu volto àquilo que nós já estudamos. Às vezes a gente elege pessoas na igreja não porque são pessoas de oração, porque são pessoas que têm uma comunhão com Deus, que conhecem a palavra, mas porque são pessoas que têm outras qualidades humanas. E elas estão conduzindo o rebanho sem essa vida de oração, sem essa intimidade com Deus. E são pessoas que estão na frente da igreja que podem até estar profetizando, podem até estar expelindo demônios, podem até estar fazendo milagres, mas nada disso significa que elas são do Senhor. E elas estão conduzindo a noiva de Cristo. Já pensaram nisso? Conduzindo a noiva de Cristo. Página 79, para a gente encerrar por hoje, diz assim no começo: não é de admirar que os resultados do trabalho sejam insatisfatórios. Enquanto seja verdade que muitos na igreja recitam orações, olha gente, o que ele está falando, recitam orações, também é verdade que essas orações frequentemente seguem um padrão estereotipado. Vocês entenderam o que o autor está dizendo? Ela agrada o ouvido das pessoas, mas ela não chega na presença de Deus. Ela é bonita para as pessoas, mas ela não chega. Aquele homem em pé falou assim: eu oro e jejuo, oro 3 vezes por dia, jejuo 3 vezes por semana. Ele está seguindo a lei, a tradição farisaica. Mas isso não significa que tudo isso está agradando o coração de Deus. A palavra diz que o Senhor não quer sacrifício. Ele quer o quê? Um coração. É só aos filhos que ele diz: filho meu, dá-me teu coração. E ele continua e diz assim, podem estar carregadas de sentimento as orações, mas são tímidas, domesticadas e carecem do ardor e da força. É aquilo que nós conversamos mais atrás, nos outros dias, sobre essa oração que a gente faz aqui para um Deus que está aqui. Se a gente ora a palavra, a gente ousa. Se a gente olhar a oração de Paulo, a gente vai ver que Paulo ele fala sobre conhecer plenamente a Deus, conhecer a plenitude de Deus. Ele está dizendo assim que o que ele está pedindo é assim: olha, que você conheça Deus por inteiro. Mas o Senhor disse que se nós o conhecermos por inteiro, nós vamos ser exterminados. Ele disse que nós não podemos ver a sua face. Mas se a gente olha para a Bíblia, os homens que tiverem intimidade com Deus falam: Senhor, eu quero ver a tua face. E não é uma música, é um desejo do coração, é pedir o impossível para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E a gente pede coisa fácil como se a gente tivesse medo de falar assim: Deus não fez. Mas não porque Ele não fez porque não foi vontade, Ele não fez porque Ele não pôde fazer. Eu pedi alguma coisa assim muito difícil para Deus. Outra característica da nossa oração: a gente ora para Deus, mas a gente já dá todas as dicas para Deus acertar. Deus, eu estou pedindo para o Senhor, mas se o Senhor fizer assim, 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 vai dar certo, tá? Como se estivesse combinando com Deus para dar certo, para que o outro olhe e fale assim: o seu Deus é realmente. Gente, a gente está colocando Deus, a Bíblia fala o quê? Que Ele quer nos levar com asas como águias. A Bíblia diz que Ele quer nos levar a experimentar coisas que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem.
Ele quer nos levar acima. E nas nossas orações, às vezes, a gente quer trazer Deus para baixo. Então, por isso que os autores eles estão falando, as nossas orações muitas vezes são fracas, são tímidas. A gente precisa orar, gente. Avivamento da Escócia. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus deu a Escócia. E de lá vem o presbiterianismo para cá. Esse presbiterianismo que a gente vive. Ou seja, ele deu mais que a Escócia. Avivamentos de um adolescente que resolveu orar, da idade do 10. Falou, eu vou orar. E Deus fez um avivamento numa nação inteira. A gente tem que ser ousado na oração. Por isso que é legal o filme Quarto de Guerra, porque o filme Quarto de Guerra, a mulher ela começa a reclamar, e aí a senhora ela fala assim: quanto tempo mais você vai ficar aqui falando do seu marido para mim? Ao invés de falar do seu marido para Deus. Então, gente, a gente precisa usar mais na nossa oração. A gente precisa conhecer mais esse Deus que nós servimos. Por isso que o tema do livro ele é oportuno para nós, orando a palavra. Eu conheço mais a Deus, eu oro mais direcionado a esse Deus que eu conheço. Traz a intimidade. Traz a intimidade. Eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso. Essa certeza. Então, terminando esse parágrafo, a gente vai parar por aqui, na página 79, ele diz assim, ó: aqueles cujos nomes são frequentemente mencionados nas grandes assembleias da igreja não são conhecidos por seus hábitos de oração. A estrutura inteira do trabalho em que estão engajados depende, inevitavelmente, da eficácia da oração. Esse fato é semelhante a uma crise em um país, diante de um invasor. Precisa admitir que não pode lutar e não tem conhecimento das armas necessárias para a guerra. Ou seja, o inimigo invade, a gente não tem condições nenhuma de reagir, porque a gente não sabe que armas a gente tem, a gente não sabe quem são os nossos aliados, a gente não sabe o que fazer, os inimigos vão nos dominar facilmente. Aí, para encerrar essa pergunta, ela mexe muito comigo. Qual a nossa primeira atitude diante dos problemas, das adversidades? É a gente reclamar ou é a gente clamar? A diferença está no rir. Ou se você quiser pôr um acento, fica mais fácil de entender. Reclamar leva a gente para trás. Clamar leva a gente para frente. Leva a gente a Deus. Reclamar nos afasta de Deus. Quando a gente passa pelas adversidades, é que o coração aflora aonde nós estamos. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por esse tempo precioso com meus irmãos. Dá-nos a graça, Senhor, da aplicação dessa palavra no nosso coração, pelo poder do Teu Espírito Santo e da vivência, ó Deus, dessa intimidade com o Senhor, conhecendo a cada dia mais e tendo o privilégio de torná-lo conhecido a cada dia mais também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para que essa palavra não se perca, mas para que nós possamos lembrar, sempre ser lembrado de tudo que o Senhor tem nos ensinado. E que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe o retorno dos nossos lares, abençoe a nossa noite de sono, renove as nossas forças, dê-nos a Tua paz, a graça do Senhor em agir ao nosso favor enquanto dormimos. E se for da Tua vontade, que nós amanhã possamos acordar e viver tudo aquilo que o Senhor preparou para que possamos viver, e tudo para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, para o bem da Tua igreja e para a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. E agora, igreja de Cristo e de paz, debaixo da graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor eterno do nosso Deus e Pai, e do poder e da unção do Espírito Santo eterno nas nossas vidas, nos
levando a viver a vontade do Pai, no Filho, no poder do Espírito Santo, para a glória desse Deus Trino todos os dias. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém.